Palavra pelo tempo de liderança da minoria. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, membros dessa casa, agradeço aqui o líder Marcelo Freixo pelo uso do tempo da liderança da minoria. Quero agradecer aqui a toda a oposição pela manifestação nesse mês de abril em referência aos povos indígenas. E hoje eu quero compartilhar um momento também, um dia, uma data importante. O dia 22 de abril é considerado o Dia da Terra, onde todos nós estamos aqui vivendo. Nós também lembramos o compromisso, há alguns anos, assumido através da Carta da Terra, uma carta que certifica que temos como objetivo a democracia, a erradicação da pobreza, a paz, a proteção ecológica, o desenvolvimento econômico equitativo, o respeito aos direitos humanos, que são recíprocos e indivisíveis. Mas o que nós nos comprometemos e o que nós avançamos? É necessário fazer essa reflexão porque nós precisamos realmente ter uma prática, não apenas promessas, não apenas em discurso. Nós, como povos indígenas, temos sido considerados guardiões da floresta. Nós temos considerados guardiões da água, porque a maioria das nascentes se encontram em terras indígenas, reconhecidas oficialmente. Dessas terras indígenas, 98% estão na Amazônia. São consideradas áreas públicas de responsabilidade da União. Os povos indígenas têm combatido os crimes ambientais, com ou sem recurso, têm doado suas vidas, inclusive têm sido assassinados por suas denúncias, por seus enfrentamentos de combate à ilegalidade, como garimpo, e eu volto a reforçar que garimpo em terras indígenas é crime e deve ser combatido. Os povos indígenas têm combatido a poluição de suas águas por mercúrio, que tem causado doença, como os povos indígenas Yanomami têm alertado, têm apelado, têm denunciado. E muitas vezes tem sido colocado de forma de ataque, ridicularizado, inclusive. E eu quero chamar a atenção porque os povos indígenas são os defensores da terra, são os defensores do meio ambiente. Hoje, quando ouvimos falar em uma reunião de líderes a nível mundial, como muitos se pronunciaram, aguardávamos não apenas compromissos vagos, mas uma efetividade. Pelo que vimos, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele leu a carta que fez, já referendada, ao presidente Biden. Mas o discurso, senhor presidente, ele tem que condizer com a nossa realidade, a partir da política nacional que nós estamos vendo acontecer por esse governo Bolsonaro. Uma política que teve o retrocesso marcado, que foi carregado de ataque aos servidores públicos, para que não se falasse o que estava acontecendo, pela falta de investimento dos recursos públicos para combater a ilegalidade como garimpo, a proteção às unidades de conservação, ao desmatamento, aos incêndios, a fiscalização que exige para proteger as terras indígenas. Então, não foi condizente à realidade política nacional do meio ambiente. O Brasil, senhor presidente, como muitos falaram, já foi parte, aliás, ele sempre tem sido considerado uma parte importante da solução a essa medida, a esse compromisso de enfrentamento às mudanças climáticas, que não atinge só os povos indígenas, atinge a todos do planeta. Não vão atingir somente quem está lá na Amazônia, os povos indígenas, os quilombolas, os seringueiros, ao povo que mora ali nas florestas. Essa reação, esses efeitos das mudanças climáticas vão para as grandes cidades também. E aí, o Brasil precisa não somente fazer parte de uma solução, que já fez muito serem respeitados por sua postura, mas hoje o Brasil tem sido visto como um problema com parte do problema a ser encarado. O que a gente viu foram mentiras, fake news, diz que aumentou o recurso ao combate do desmatamento. Onde? E a fiscalização? Cadê a fiscalização? Se tivesse, não estaria aí todo momento sendo denunciado por parte dessa política que muito se perdeu. O Brasil tem colocado a sua imagem
a macho, por falta não somente de compromisso, mas por eficiência, por responsabilidade. Nós queremos ver na prática desse discurso diferente do que tem acontecido aqui. Tem que ser condizente à realidade, sim. Não queremos ver isso. E o primeiro passo, eu repito, a voz de várias pessoas que têm acompanhado a reação em relação ao meio ambiente, o primeiro passo para uma mudança efetiva seria a própria demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Já pedimos aqui essa demissão, o afastamento, o impeachment, mas tem que ser dado com uma sinalização de mudança eficiente. Se a gente quer avançar numa prática de combate à crise climática, a responsabilidade de proteção da Amazônia, mudar essa imagem negativa que o Brasil tem, precisamos dar um primeiro passo. E esse primeiro passo seria a demissão do ministro Ricardo Salles. O mundo não pode deixar de ser chantageado por um governo que não tem a mínima preocupação em proteger a Amazônia. Por outro lado, senhor presidente, eu quero reforçar que os povos indígenas têm feito suas lições, com ou sem recurso, passando de governo a governo, tem enfrentado consequências das mudanças climáticas através de seus valores, seus conhecimentos tradicionais, suas boas práticas, que precisam ser investidas. Investida porque nós sabemos manejar os recursos naturais de forma respeitável e sustentável. Isso fazer com que as gerações que têm nascido nasçam com a importância desses valores e princípios. Isso teria que ser considerado importante. Infelizmente, além de uma política negacionista, há constante ataque aos direitos dos povos indígenas, que ficam sendo acusados, criminalizados, ridicularizados, discriminados, inclusive para o ministro do Meio Ambiente, recentemente, que colocou aí em suas redes sociais uma questão de por que o indígena estava usando um iPhone ou um tênis Nike, estaria fazendo uma discriminação porque ele não seria mais indígena. E isso aí deve ser considerado, inclusive, uma responsabilidade. Hoje, senhor presidente, faz um ano que aquela reunião de ministro falando que ia passar boiada, né, se refaz um ano. E o que foi feito para combater aqueles ataques todos? Nada. Por isso que a gente vem lutando contra a impunidade. Impunidade relacionada aos crimes, à coletividade do Brasil, não somente os povos indígenas, a coletividade do povo brasileiro. E uma mudança necessária. Estão batendo a porta e que é necessário agir hoje e prevenir para os desastres da manhã. É muito importante as metas estabelecidas pelos países na redução da emissão do gás carbono e impacto negativo ao meio ambiente. A grande questão é que essas metas elas precisam ser cumpridas. Elas precisam que ser desenvolvidas políticas públicas que ajudem esse processo, como, por exemplo, o incentivo a energias renováveis, uma economia verde, incentivar o desenvolvimento sustentável, colocar isso também na reforma tributária, uma reforma que seja progressiva, que tenha como base o incentivo a questões tributáveis também na linha da sustentabilidade, como o ICMS ecológico. Essa casa está diante de grandes discussões que podem ter ferramentas importantes nesse sentido, como a reforma que a gente precisa encarar isso de forma que possa condizer com a nossa realidade, inclusive ser o modelo, quem sabe, a partir dessa grande demanda mundial que é o enfrentamento às mudanças climáticas. Nós aqui apresentamos proposta na comissão para criar o IBS sustentável, alíquotas diferenciadas para atividades sustentáveis. Isso sim, são medidas sustentáveis. Por fim, senhor presidente, eu queria reforçar que nessa data, nesse mês de abril, nós estamos colocando a visibilidade e o posicionamento dos povos indígenas. Colocamos sim, tanto nas proposições, mas também dizendo que nós somos povos vulneráveis. A vacina não chegou a todos os povos indígenas, assim como não chegou na sociedade em geral. O Brasil se tornou a párea do mundo ao combate à Covid-19. Temos maiores taxas de mortalidade e transmissão, a criação de novas cepas que ameaçam o mundo todo. Os povos indígenas que vivem no contexto urbano não são colocados como grupo prioritário. Isso é uma demanda nossa, uma demanda da população que resiste a todo esse processo de genocídio que continua. É preciso encarar esses desafios e incluir os povos indígenas. Por fim, é importante fortalecer quem protege os direitos coletivos, fortalecer os órgãos ambientais concretamente e, por fim, utilizar todos os espaços para a gente
fazer com que as ações e atividades de sustentabilidade sejam utilizadas na prática. Por fim, eu quero reforçar que os direitos dos povos indígenas são constitucionais. Obrigado, deputada. Concedo a palavra, 1 minuto aqui.